Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nayara e eu vou falar para vocês hoje quando a ansiedade e o medo se instalam. Eu vou falar um pouco sobre a ansiedade, mas mais precisamente a ansiedade causada pelo medo. Bem, vida simples e paz não tem nada a ver com medo e ansiedade. Essas duas coisas, paz e vida simples se complementam. Porém, em muitos momentos, a gente acaba estragando os nossos pensamentos e tirando nossa paz. A ansiedade causada pelo medo, ela não adianta a sua organização, não adianta a sua estabilização. Se você não tiver a paz, você não vai ter uma vida simples. Bem, por falar em medo, vou falar para vocês os 10 piores fobias do mundo. Primeiro, em 10º lugar, dentista. Em 9º, cães. 8º, voar. Muita gente tem medo de voar. 7º, trovões. Eu não tinha, adquiri esse medo aqui em São Paulo. 6º, medo do escuro. 5º, medo de altura, né, que é diferente de voar, é medo de subir em um lugar alto, por exemplo. 4º, outras pessoas. Tem gente que tem medo de outras pessoas, não conseguem se sentir bem em estar com outras pessoas. 3º, locais abertos. Essa fobia está relacionada ao medo de um lugar que você não consegue escapar, por exemplo. Elevador entra dentro dessa fobia. 2º lugar, medo de aranhas. E a mais temida... Sogra. A cobra. Quase. Bem, e também teve uma pesquisa na Veja anos atrás para identificar as capitais onde existe muitas pessoas com medo crônico, né, com medo patológico. Em primeiro lugar, Brasília. Será por quê? 18%. E em segundo lugar ficou São Paulo com 11%. Essa história que eu vou contar para vocês de Ishoyo... esse senhorzinho aqui de 87 anos, ele foi um veterano de guerra, ele era um soldado da corte imperial do Japão, e ele e o amigo dele, né, eles foram para uma guerra que teria no Vietnã, não, uma guerra que teria nas ilhas, lá nas Filipinas, e esses dois homens foram atacados pelos soldados americanos e acabou que não tinha chance nenhuma dos soldados japoneses ganhar a guerra. Eles acabaram voltando. Aí eles combinaram de encontrar em um lugar. Esses dois homens não chegaram a tempo e ficaram para trás, com medo de ser punidos pelos soldados imperiais lá do Japão. Lá fugiram para a floresta, porque eles seriam tidos como desertores. E eles ficaram 60 anos se escondendo na floresta, lá na ilha, por conta do medo. E o mais interessante, pasmem vocês, quando eles foram encontrados, porque eles ficavam escondidos na floresta, 60 anos depois, quando eles foram interrogados, eles nem sabiam que a guerra havia acabado. A Segunda Guerra Mundial, eles ficaram 6 décadas cativos por uma prisão que não é uma prisão de grades, é uma prisão circunstancial, é uma prisão do medo, né?
E nós muitas vezes também nos aprisionamos em situações por estar com medo, né? Existe o medo natural, que nós nascemos com ele, medo de cair. O bebê, ele fica, por exemplo, ele se sente seguro, ele dorme. Quando ele percebe algum movimento muito forte para baixo, ele se assusta. E o segundo medo que nós nascemos é o medo de barulho alto. Se você bater uma palma ou conversar muito alto, o bebê assusta. Esses dois medos são naturais, nós nascemos com ele. Mas se você tiver qualquer outro medo que não seja esses dois, esse medo você não nasceu com ele, você adquiriu. Ter medo é natural, mas deixar que ele controle sua vida não é natural. Tipos de medo. O medo construtivo, que é esse medo que nos protege. Uma criança, se ela tomar um choque ali uma vez, ela vai ter medo e não vai querer colocar o dedo de novo na tomada. Então esse medo é o medo construtivo, né? Ele é natural. Já o medo destrutivo é aquele medo que nos paralisa. Ele é um medo que não nos deixa avançar e ele é extremamente tóxico para as nossas vidas. Por exemplo, se Martin Luther King tivesse tido medo em ficar na casa dele, se privando das coisas e não ter enfrentado e lutado pelos direitos civis entre população negra e branca nos Estados Unidos, talvez hoje os negros não tivessem os direitos, né? Madre Teresa de Calcutá. Se ela tivesse tido medo e receio de defender também os menos favorecidos, aquelas pessoas pobres, e também se ela não tivesse criado o movimento das missionárias da caridade, que está presente em 130 países, ajudando tanta gente, nada disso teria acontecido. Nelson Mandela, se ele tivesse tido medo de um dia ser preso, tido medo de mostrar toda a exploração que o apartheid causava ali na África do Sul, também nada disso teria acontecido. E se Malala, eu não consigo pronunciar o segundo nome dela, se ela tivesse tido medo e não ter frequentado as aulas lá no Paquistão, tivesse tido medo dos radicais lá da região dela, ela não teria incentivado tantas meninas a frequentarem aulas e também não teria sido a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? E na Bíblia, que é a carta de amor a Deus a nós, ela tem uma citação que repete sempre que não tem nada a ver com amor, apesar de ser o fundamento da carta de Deus a nós, a questão do amor, a questão da compreensão, a questão do perdão, não é a palavra que mais se repete. A palavra que nós encontramos é não temas, ou seja, não tenha medo, né? Nós encontramos 366 vezes essa palavra, porque o medo atrapalha realmente a vida, né? Bem, qual o custo de viver uma vida com medo? Primeiro, a estagnação. Você perde muita oportunidade, porque o medo é uma prisão, é uma autoprisão, na verdade, né? E é uma autoprisão que só você tem a chave. Se você entra nessa sala, só você consegue destrancá-la. Então o medo, ela te coloca nessa situação de autoprisão e só você que consegue sair. O medo também te tira a alegria de viver. E essa palavra "e se" vem muito na nossa mente, né? E se ela não gostar de mim? Você vai ficar solteiro. E se? A gente vai colocando um monte de "se" na vida da gente e nos tira a alegria de viver, porque a gente fica preocupando só na situação, não no que pode acontecer, né? E terceiro, relacionamentos são destruídos. Porque o medo nos faz viver em uma situação de mentira. Na Grécia, quando eles faziam aqueles teatros, aquela máscara característica, o símbolo do teatro, né, se chama persona, que ali uma pessoa conseguia encenar um papel, só homens encenavam, de homem e de mulher. Ele usava a persona, a máscara, para poder encenar. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação, usando máscaras para enfrentar situações da vida por conta do medo. O quarto preço que a gente paga é o aumento da ansiedade. Essa frase de Gandhi eu acho muito interessante, que o que pensais, passais a ser. Se você pensa com medo, sua vida vai continuar com medo.
E uma outra frase muito interessante é de Augusto Cury, diz o seguinte: o que pensamos afeta a nossa emoção, infecta a nossa memória e gera as misérias psíquicas. Quem é escravo de seus pensamentos não é livre para sonhar. Em um estudo, aponta que 40% dos nossos temores tem a ver com a ansiedade do futuro. Elas não vão acontecer, 40%. Não vão nem acontecer. 30% dos nossos temores e ansiedade tem a ver com o passado. Já foi, você não volta. 12% são desnecessários, por exemplo, com a saúde. Você tem que se cuidar, mas você não tem que ter medo de ter tal doença porque você não vai conseguir evitar. 10% são insignificantes, são medo da vida diária, medo da vida diária. E 8% dos nossos medos são legítimos. E muitas vezes a gente fica com tanto medo que vira 100% na nossa vida a questão do medo tão presente. Como vencer o medo? Com a verdade, com o amor e com a fé. A verdade, ela liberta dos temores que não são reais. Você vai descobrir que nada disso é real e você vai conseguir enfrentar tudo. O amor, ele neutraliza o medo. O verdadeiro amor afasta totalmente o medo. E por último, a fé. O medo espera o pior da situação e a fé espera o melhor da mesma situação. Bem, essa palestra eu tirei de uma outra palestra que eu assisti, Simples Assim, muito interessante, foram vários temas e esse tema do medo me ajudou muito e por isso que eu quis falar para vocês. Este é o link para vocês, se quiserem escutar alguns podcasts, vídeos, Simples Assim.